Centro Automotivo Paulinho e Edson, há quase 20 anos no mercado, realizando um trabalho de qualidade. Trabalhamos com injeção eletrônica, ar-condicionado, alinhamento, balanceamento, freio, motores e câmbio. Atendemos todos os tipos de marcas e modelos. Venha conferir. Rua José Morelli, número 161, Bela Vista 4. Telefone 3872-3645. Olá, meu dileto internauta. Uma boa noite para você e toda a sua família. É com muito prazer que eu retorno aqui aos estúdios da TV Jaguari para levar ao ar esta programação. É sempre um prazer nós estarmos aqui fazendo esse trabalho e o objetivo é evangelizar. Com isso, nós estaremos cumprindo ou estamos cumprindo as ordens de Jesus Cristo, quando ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. O nosso programa é da Assembleia de Deus, da rua 25 de dezembro, número 627, e os nossos cultos acontecem todas as terças, quintas e aos domingos, sendo que nas terças o nosso culto ele tem início às 19h30, às quinta-feiras também, 19h30, e aos domingos é às 19h. Ainda temos uma reunião dominical, toda manhã de domingo, a nossa escola dominical, e para essas reuniões você é o nosso convidado. Lembrando que para ter acesso à nave do nosso templo, você deverá se dirigir pela rua Tiradentes, porque pela 25 de dezembro a fachada do nosso templo ainda não está pronta, ela está em reforma, em construção, e então o acesso às dependências do templo é pela rua Tiradentes. Você é o nosso convidado e é muito bem-vindo em nome de Jesus. Lembrando que no próximo sábado estará acontecendo as festas do Círculo de Oração ali da nossa sede. Sábado e domingo, nós temos duas grandes concentrações a partir das 19h. São festividades conduzidas pelas irmãs que trabalham brilhantemente neste grupo chamado Círculo de Oração, e você é convidado para participar destas festividades. Hoje eu tenho o prazer de ter me acompanhando aqui a meu convite o nosso companheiro de ministério, o presbítero Carlos Soares. Ele aceitou o meu convite e eu quero dizer ao Carlos que você é muito bem-vindo aqui na nossa programação e eu estou feliz com a sua presença aqui. Portanto, Carlos, ele estará ministrando a palavra e a partir de agora, então, eu passo a palavra ao Carlos, onde ele estará nos ministrando até 6:55 aproximadamente, ele estará nos falando uma porção da palavra de Deus. A paz do Senhor para os irmãos. Eu agradeço ao pastor Virgílio pelo convite que nos fez e também conhecer essa programação aqui da Assembleia de Deus, onde temos o cuidado de levar até os amigos ouvintes, os telespectadores, uma porção da palavra do Senhor. E agradecer também aos nossos amigos aqui que trabalham na Rádio Jaguari, também por esse incentivo. E a palavra de Deus era sempre bem-vinda em todo lugar, a todo momento, a todo instante. E para não ficar só em minhas palavras, eu gostaria de compartilhar junto com os amigos telespectadores, os irmãos em Cristo que estão aí do outro lado do seu receptor, sobre algo que o Senhor tem colocado no meu coração, que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 4, e o verso 16, onde nos diz assim a palavra do Senhor: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça
a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Irmãos, esses versículos que nós vamos discorrer por esses minutos que nós temos, ele vem nos informar que o homem, ele precisa e necessita de um Deus. Em todo o tempo que o homem foi criado, ele sempre procurou ser devoto a um Deus. E ao longo dos anos, milhares e milhares de anos, nós vimos que o Senhor lhe apareceu para Abraão, fazendo-lhe promessa, criou a terra e deu uma promessa a Abraão sobre uma terra onde manava leite e mel. E ele, por sua fé, resolveu, então, atender ao chamado desse Deus e saiu para uma terra longínqua. Ele não sabia, na verdade, nem para onde estaria indo, mas foi simplesmente confiando na palavra desse Deus. E pela confiança que teve, ele fez herdar não só ele, mas toda a semente da sua promessa a uma terra que manava leite e mel. E ele viveu esses deleites naquela terra. Mas nós vimos que o tempo foi passando, né? Os profetas vieram anunciando, foi chegando o tempo da graça, Jesus nasceu e veio trazer para a humanidade uma outra promessa, mas não uma promessa agora que fosse uma terra, literalmente falando, mas sim uma terra simbólica e que, em relação à terra onde manava leite e mel, mas agora sim um céu. E o Senhor, ele nos prometeu que nos levaria a morar nesse céu. E nós, como sendo homens e que precisamos de crer num Deus, nós, ouvindo a palavra do Senhor, nós chegamos a entender que este céu é verdadeiro, que esse céu está aí para todos aqueles que aceitar Jesus como seu Salvador. Muitas vezes nós somos levados pela mídia e por alguns que se dizem entendidos, de que talvez isso não passe de alguma ficção, mas ao longo desses anos os profetas e também os pregadores, e o nosso pastor Vigílio está aqui todo dia pregando, levando esta palavra a você, amigo ouvinte, de que isto vai acontecer. O Senhor nos prometeu que um dia vai nos levar para morar eternamente com Ele, lá nos céus, esses céus verdadeiro, e será eterno. E logo, em muito breve, vai acontecer isso. E nós estamos aqui anunciando esta palavra, dizendo que esse Deus, Ele virá buscar o seu povo. Mas de que forma nós podemos chegar até esse Deus? Aqui a palavra do Senhor, ela nos diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A palavra do Senhor, ela nos diz que o tempo oportuno é hoje. A palavra do Senhor em Hebreus 3 e 7, o versículo 8 diz assim: como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, o que eu recomendo, e segundo a palavra de Deus, ela nos recomenda, que nós, a oportunidade que nós temos no nosso dia a dia, a cada dia que o Senhor nos dá de vida, aqueles que já aceitaram Jesus, continue firme na presença dEle, porque um dia Ele vai cumprir essa promessa. Assim como Deus cumpriu a promessa que foi feita para Abraão, o Senhor Jesus vai cumprir a promessa que Ele fez a toda a humanidade, de um dia levar para morar lá nos céus, onde Ele está, e viveremos com Ele eternamente. Nós vimos que para chegar ao céu não é com arrogância, não, é chegar com misericórdia,
é reconhecer as nossas falhas, nossas misérias e reconhecer que Deus, Ele é soberano e Ele é poderoso para nos garantir esta vitória de morar eternamente nos céus. E nós observando na Bíblia, nós vimos muitos casos de pessoas que chegaram de forma diferente. Não chegaram primeiro com arrogância. Se nós observarmos lá em Lucas 23, 39, nós vamos ver que aquele ladrão na cruz, ele, mais o outro ladrão que foram crucificados ao lado de Jesus, eles foram crucificados e estando naquela cruz, eles entraram reclamando, maldizendo Jesus, querendo de uma forma assim meio que forçando, dizendo para Jesus assim, se tu és o Filho de Deus, então por que não salva a ti mesmo e a nós também? Mas um daqueles ladrões, ele começou a ver Jesus de uma forma diferente. Ele começou a ver Jesus como um rei. E de forma que ele, sendo talvez impulsionado por aquele amigo ladrão, que começou também a maldizer a Jesus, ele logo já começou a defender Jesus. Olha, você não teme a Deus estando nas mesmas condições aqui, nessa situação, neste madeiro? Nós realmente merecemos isso, mas ele nada fez. E naquele momento que ele entra nessa defesa, ele já confessa as suas misérias, dizendo, nós merecemos isso. Ele entrou com misericórdia, ele olha para Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta de Jesus foi, ainda hoje estará comigo no paraíso. Meu amigo, você que está ouvindo esta palavra, você que talvez ainda não se decidiu por Jesus, talvez você tenha querido estar ou entrar na presença dele com arrogância, mas a palavra do Senhor nesta noite chega com humildade, chega com um coração confiante, sabendo que ele pode te dar aquilo que você precisa, mas também chega reconhecendo as suas misérias, renunciando a si mesmo, se coloca na posição de alguém que realmente precisa e necessita do Senhor, assim como aquele bandido na cruz. Ele reconheceu e diz a palavra, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E qual é esse tempo oportuno? Nós não sabemos do amanhã, se nós vamos ter o amanhã. A palavra do Senhor diz que é hoje. Se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Então, se você quer realmente sair com confiança diante de Deus, não perca a oportunidade. Ainda hoje, confesse as suas misérias ao Senhor. Mostra que o caminho que você tem tomado não tem sido suficiente, não tem resolvido. Talvez tenha ajudado por um momento, mas logo em seguida vem as dificuldades, vem os pontos de interrogação. Mas eu tenho certeza que se você entrar por este caminho da misericórdia, da renúncia, de se colocar como o necessitado diante do Senhor, o salmista Davi, ele diz no Salmo 51, ao versículo 17, diz assim, há um coração contrito ao Deus, o Senhor não desprezará. Joga o seu coração na presença do Senhor, derrama diante do Senhor, confessa as suas misérias, as suas necessidades, se coloca como um realmente necessitado. Mostra a Ele que você é incapaz de resolver os seus problemas. Coloque toda a sua vida nas mãos do Senhor. A palavra do Senhor nos diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele é que tem cuidado de nós. Quando nós assim fizermos, nós vamos ver que a nossa vida vai mudar, nós vamos ver que aquilo que estava difícil em nosso meio para ser resolvido vai começar a ter uma facilidade maior. Por quê? Porque já não é mais você que vai resolver, é o Senhor que vai começar a cuidar dos teus problemas da tua vida. Nós vamos ver que o Senhor realmente, em tempo oportuno, Ele nos alcançou. E tudo vai se tornar mais fácil, não porque os problemas vão desaparecer, é porque o Senhor estará do nosso lado para nos ajudar a resolver os problemas. Alguém diz que aceitar Jesus é um mar de rosa. Não, não vai ser um mar de rosa. Você vai aceitar Jesus,
Você vai colocar alguém para dirigir a tua vida, ser o Senhor da tua vida. Isso significa que os problemas virão, mas você vai ter agora um ajudador, alguém que vai ajudar a você a tomar iniciativa, a te mostrar os caminhos de como você deve resolver esses problemas. E você vai ver que vai se tornar fácil. Não porque os problemas desapareceram, mas porque o Senhor está do teu lado, te ajudando, estendendo as mãos, mostrando o caminho. Talvez você possa estar aí batendo cabeça há 1 ano, há 1 mês, há 10 anos. Coloca os seus problemas na mão do Senhor. Reconheça que você não tem capacidade para resolver os seus problemas. Porque se nós fôssemos autossuficientes, não era necessário Jesus descer e morrer numa cruz. Mas Ele desceu, foi para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Vida repleta de alegria, com o Senhor no nosso coração. Olharmos e não sermos mais motivo de chacota para este mundo, não sermos mais usado e manipulado pelo inimigo de nossas almas. Mas agora você vai ser guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que vai a cada dia nos mostrar o caminho que devemos tomar e seguir. Talvez você possa pensar, mas daí eu não vou errar mais? Não. Talvez pode até você ser atingido pelo pecado deste mundo, mas você vai ter um ajudador, você vai ter um advogado, o qual vai tomar a tua sentença na mão e vai interceder junto a Deus por você. Eu creio que se você, neste momento, abandonar os teus problemas, o controle dos teus problemas e entregá-los nas mãos do Senhor, tudo será mais fácil. A palavra do Senhor nos diz que com o Senhor no nosso barco, com certeza, Ele pode as ondas bater, pode o vento tentar virar o barco, mas uma coisa o melhor lugar de se estar ainda é o barco. Não pule do barco não, meu amigo, não pule não. Você pode esperar mais um momento, porque o Senhor vai se levantar e Ele vai acalmar a tempestade que está tentando afundar a tua vida. Ele vai dizer ao vento, aquieta-te, acalma-te, mar, e vai seguir uma grande bonança na tua vida. Tudo isso porque você deixou o Senhor dirigir a tua vida. A diferença é essa. Quem está dirigindo a tua vida? Se é você, talvez esteja tudo virando e você não está entendendo nada. Mas quando você coloca a direção da tua vida, a rédea, o timão do teu barco nas mãos do Senhor, com certeza este piloto vai fazer você chegar ao porto desejado. E eu tenho certeza disso, porque na minha vida isto aconteceu. Se você encontrar com pessoas que estão hoje tranquilas, estão hoje com uma vida serena, que muitas vezes você pode olhar, tem problemas? Tem, parece que não tem, mas quando você vai conversar com ela, você vai ver que ela tem uma paz tremenda. Elas estão no meio de tempestade, mas no meio daquela tempestade, no meio daquela fornalha, elas têm uma palavra de paz, porque quem dirige a vida dela é o dono da paz, aquele que tem a paz que o mundo não tem. Porque se nós perguntássemos ao mundo e qualquer professor o que é paz, ele vai dizer para você, é a ausência de guerra. Mas na vida do cristão, a paz que Jesus dá não é isso. A paz de Jesus ela é diferente, não é igual a do mundo. É você estar no meio de uma guerra, de uma batalha, mas você ter paz, ter o refrigério na alma. Que o meu desejo no meu coração é que você venha a colocar a tua vida na mão daquele que tudo pode, desse Jesus. Entrega a tua vida para Ele e você vai ver que tudo vai se tornar diferente de hoje em diante. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito bem, nós acabamos de ouvir aí as palavras bem colocadas pelo nosso companheiro presbítero Carlos Soares, carinhosamente
chamado de Lito, para os mais íntimos. E ele estava falando aqui sobre a paz, que paz não é simplesmente a ausência de guerra. Às vezes não existe guerra e a pessoa não tem paz, não é? No programa passado esteve aqui o Everton e ele falou especificamente sobre a paz. E ele até mencionou aqui na semana passada que paz não é ausência de guerra. E ele falou de 3 tipos de paz. Ele falou da paz com Deus, da paz com os homens e da paz consigo mesmo. Ele falou esses 3 tipos. Quando ele estava iniciando a sua palavra aqui, e falando sobre céu, sobre ir para o céu, sobre morar no céu, talvez são termos ignorados por muitas pessoas. Mas quem falou isso aqui não foi simplesmente um pastor, um líder religioso, nada disso. Não foi um filósofo, um aventureiro que resolveu sair apregoando alguma coisa, mas são palavras do próprio Jesus, no capítulo 14 do Evangelho de João. Jesus fala assim, ó, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Aí ele continua, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E ele continua dizendo, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Portanto, meus diletos, não estranhe quando se fala em céu e morar no céu. Não é invenção humana, não. Isso é coisa de Cristo. Foi para isto que ele veio aqui. Portanto, para que isso aconteça, nós temos que cumprir aquilo. Chegar com confiança ao trono da graça, para que nós possamos ser ajudados, alcançados pela misericórdia divina e sermos ajudados em tempo oportuno. Portanto, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Nós estaremos encerrando aqui a nossa programação, mas eu quero agradecer aqui a presença do Carlos, por ter atendido aqui o meu convite, estar comigo aqui, compartilhando comigo dessa programação, não é? Isso é muito importante. Agradeço a presença dele e também agradeço você estar conectado aí com a nossa programação. E quero orar por você, por toda a sua família, aqui no encerramento da nossa programação. Altíssimo Deus, eterno Pai Celestial, te agradecemos por estar aqui nos estúdios da TV Jaguari para levar ao ar esta programação, Senhor. Eu quero te pedir uma bênção por todos os nossos internautas, por aqueles que estão conectados agora, nos assistindo ao vivo, e também por aqueles que irão ver este vídeo, deparar com estas mensagens através do vídeo. Seja a tua bênção sobre ele, continue falando ao coração. Excelso Deus, abençoa esta emissora, esta empresa, que tem nos aberto as portas para fazermos esta programação. Abençoa a sua diretoria, assim como o quadro de funcionários e demais programadores. Tudo isso eu te suplico em nome de Jesus. Amém. Meu dileto internauta, esteja comigo na próxima quarta-feira, neste mesmo horário. Até lá, se Deus assim nos permitir.